Olá, bem-vindos ao quadro, a mais uma aula de Química, onde nós vamos trabalhar um caso muito especial dentro de equilíbrio químico, que é o equilíbrio iônico. Nós temos o equilíbrio iônico quando nós temos uma espécie em solução e essa espécie se dissocia, formando aí os íons. Aqui no caso nós temos o ácido cianídrico, que forma o H+, e o CN-, ao mesmo tempo que H+ e CN- vão reagir, formando novamente o ácido cianídrico. Antes de passar para o próximo passo da aula, eu quero que vocês compreendam dois conceitos importantes. O primeiro é o conceito de grau de ionização, em que eu tenho, para calcular a definição desse conceito, é a quantidade de mols dissociados sobre a quantidade inicial de mols, e também a constante de ionização, que é igual a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Tanto o grau de ionização quanto a constante de ionização são importantes para nos fornecer a informação sobre a força da espécie, ou melhor dizendo, sobre a força do eletrólito. Quanto maior o grau de ionização e maior a constante de ionização, maior é a força do meu eletrólito, ou seja, mais íons serão formados considerando aí a reação direta. Porém, a constante de ionização, ela só faz sentido quando se calculada para espécies fracas, para um eletrólito fraco, ok? E também considerando que esse eletrólito está numa solução diluída. No caso aqui, no nosso exemplo, o HCN, o ácido cianídrico, é um exemplo de eletrólito fraco. Existe uma lei chamada de lei de diluição de Ostwald, que nos diz o seguinte: como o eletrólito fraco tem um grau de ionização próximo de zero, quando eu diluo esse eletrólito, o alfa, que é o grau de ionização, ele tende a se aproximar de 1, ou seja, se ele se aproxima de 1, é porque a quantidade de mols dissociados aumenta. Então, a lei de Ostwald nos diz que quando eu diluo uma espécie fraca, um eletrólito fraco, eu tendo a aumentar o grau de ionização dessa espécie. Como o Ka, ou melhor, o Ki, ele é muito pequeno, muito próximo aí do valor zero, nós calculamos o Ki utilizando o log desse Ki, o log da constante de ionização, que nós vamos chamar de pKi, ou que vocês vão encontrar nos livros aí também como pKa, quando se tratar de um ácido, e pKb quando se tratar de uma base. Então, vocês vão ter o pKa, que é para ácidos, porque vai trabalhar com a constante de acidez, e o pKb, que é para bases, porque trabalha com a constante de basicidade. O pKi, ele nos dará um valor mais palpável para a constante de ionização. Então, como que eu calculo o pKi? Vamos imaginar que para o HCN, que é um ácido, esse Ka, então já estou usando a constante de acidez, ele seja igual a 4,0 vezes 10 a menos 10. O pKa, então, será igual a menos log do Ka, que é 4 vezes 10 a menos 10. Se vocês resolverem essa equação, vocês vão encontrar um pKa aí próximo a 9,4. Se vocês tiverem dúvidas sobre como resolver o log, ou se tiverem alguma dúvida sobre essa aula,
acessem aí o site quadro.com.br, tem lá as aulinhas de matemática com a resolução de log e vocês também podem nos enviar as dúvidas através do link contatos. Um grande abraço e bons estudos!